O sertão andava diferente, seco como sempre, mas com um silêncio que incomodava. Nem os passarinhos cantavam, nem o vento assobiava. Era um silêncio pesado. O chão rachava sob o sol bravo. As folhas estalavam, mortas no galho. Mas o que assustava mesmo era o que vinha à noite. Por volta da meia-noite, um choro fino ecoava pela caatinga. Choro de mulher triste, constante, como se a terra inteira estivesse lamentando. Maria Bonita, que vivia escondida com seus cangaceiros, começou a ouvir esse lamento nos sonhos. Maria, vem! Era uma voz abafada, como se viesse do fundo da terra, do outro lado da vida. No começo, ela achou que era só o calor mexendo com a mente, mas depois ela ouviu acordada. Certa noite, levantou assustada. O facão estava ao lado como sempre, mas a coragem, dessa vez, vinha acompanhada de um arrepio. Ela saiu para fora do casebre. O céu estava limpo, com a lua cheia brilhando. E entre as árvores retorcidas, ela viu um vulto, branco, parado, sem rosto, sem sombra, só o choro e a presença. Quando Maria deu um passo, ele sumiu. Mas o lamento ficou, e naquele instante, ela entendeu. O sertão não queria só sua presença. O sertão estava pedindo socorro. Maria cavalgava só, o facão amarrado à cintura, os olhos firmes no horizonte. O chão estalava sob as patas do cavalo. A cada passo, um novo presságio. Era como se a terra gritasse em silêncio. Logo à frente, o vilarejo. Pedra Branca. Um lugar parado no tempo, onde até os sorrisos haviam fugido. As casas eram simples, paredes rachadas, portas rangendo, galinhas quietas, cachorros calados. Nem as crianças brincavam. Maria desceu do cavalo, pisou firme na poeira quente, sentiu o olhar dos moradores espiando pelas frestas. Ninguém falava, mas todos sabiam quem ela era. Ela caminhou devagar, como quem pisa em solo sagrado, ou amaldiçoado, até que de uma senhora surgiu na varanda. Roupas pretas, olhos fundos, uma reza nos lábios. A senhora também ouviu o choro. Maria apenas assentiu. Foi desde que a menina Ana desapareceu. Numa noite de lua cheia, lá na grota, a velha apontou para além das últimas casas, onde a mata seca começava, e o sol parecia mais quente, mais cruel. Desde aquele dia, ninguém mais dorme, e as almas não descansam. Maria respirou fundo. Sabia que aquele era só o começo, e que, mais do que justiça, o sertão agora pedia redenção. O sol começava a descer no céu rachado. Maria seguiu em direção à mata seca, ali onde o sertão guardava seus segredos mais antigos. A trilha era estreita, coberta por espinhos, folhas secas, cruzes quebradas. Cada passo era um aviso, mas ela não parou. Logo, o verde morria. Dava lugar à terra preta, ao silêncio pesado. Aquele cheiro estranho de vela apagada e terra molhada. Era a grota. Diziam que ali os antigos faziam rezas e pactos, que as almas penadas vinham à noite para chorar suas mortes não vingadas. Maria sentiu o corpo arrepiar. Não era medo, era o peso da verdade. Do nada, uma brisa gelada cortou o rosto. Apesar do calor do sertão, ali dentro fazia frio. O choro, sim, agora era real. Ecoava entre as pedras, como se a menina Ana ainda chamasse por socorro. Mas misturado ao lamento, havia outra coisa, um sussurro, grave, antigo, como se algo ou alguém estivesse ali há muito tempo. Ela se aproximou da pedra central da grota, tocou com a mão. O chão tremeu e uma voz ecoou no vento. A justiça não vem sem sangue. Maria puxou o facão e pela primeira vez não sabia contra o que iria lutar, mas sabia que não podia voltar atrás. A noite caiu de vez.
sem estrelas, sem lua, só a escuridão seca do sertão. Maria ainda estava na grota, o facão na mão e o coração firme, mas a alma em alerta. De repente, um frio subiu pela espinha. A fogueira, que antes tremia, apagou sozinha. No silêncio veio a voz. Me ajuda. Maria virou bruscamente. Nada. Tô presa aqui. Ela fechou os olhos, respirou e falou alto como se rezasse. Quem é você? E então ela apareceu, flutuando, frágil, com olhos tristes e um vestido branco, rasgado, a menina, Ana. Seus pés não tocavam o chão, mas a dor no rosto era de carne viva. Ele me pegou, fez promessa com o diabo. O sangue de Maria ferveu. Ela deu um passo, mas a menina estendeu a mão. Não é só ele, tem mais. Eles vendem nossas almas, um por um. Maria sentiu o peso do mundo nas costas. A menina tremia, como se desmanchasse no ar. Vai até a casa do padre Clemente. Lá tem os nomes. Ele sabia e se calou. O vento soprou forte. O espírito da menina recuou. Salva a gente! E sumiu. Maria caiu de joelhos, sozinha na grota. Mas agora com a missão clara, levar justiça não só aos vivos, mas aos mortos também. Maria cavalgava sob o céu fechado. O vento assobiava pelos galhos secos, como se o sertão sussurrasse segredos proibidos. No alto da colina, a igrejinha branca, sozinha, como se quisesse se esconder do mundo. Lá dentro, Padre Clemente rezava sozinho. As mãos tremiam, os olhos fundos. Ele sabia de tudo. Quando Maria entrou, o silêncio caiu como pedra. Padre, vim pelos mortos. Clemente engoliu seco, tentou sorrir, mas não conseguiu. Maria, o que você viu foi obra do capeta. Ela bateu o facão na mesa. Seco, rápido. O capeta tá solto, padre, mas tem muito cristão ajudando ele. O velho tremeu. Eles me ameaçaram, me forçaram a calar. Era isso ou me enterrar com os outros. Maria se aproximou, olhos firmes. Então fala, agora. Com mãos trêmulas, ele abriu uma gaveta escondida. De lá, tirou um caderno, velho, cheio de nomes, homens respeitados, coronéis, fazendeiros, delegados. Aqui está a lista dos que entregaram almas inocentes para manter poder, terra, dinheiro. Maria pegou o caderno. O peso dele era mais que papel, era sangue. Vai fugir, padre? Não. Então reze por você, vai precisar. Ela saiu e o padre caiu de joelhos, chorando. Sabia que o inferno ia cobrar caro e que Maria bonita ia ser a cobradora. A noite caiu como um véu preto sobre o sertão, mas dessa vez não era a escuridão que assustava, era ela. Maria Bonita montou o cavalo, com o caderno de nomes amarrado no peito, o facão afiado na cintura e os olhos queimando de justiça. O primeiro da lista, seu Joventino, fazendeiro rico, patrão de muitos, mandante da morte de crianças, Maria. Chegou na fazenda dele ao entardecer. O sino da capela tocava ao longe, mas não era missa, era aviso. Cadê o coroné? Ela gritou sem descer do cavalo. Os capangas saíram, rindo, desprezando. E essa mulherzinha acha que pode invadir aqui sozinha. 2 segundos depois, um deles estava no chão, facão cravado no peito. Maria entrou. Joventino tentava fugir pelos fundos, mas foi interceptado. Ela jogou o caderno no chão. Aqui está seu nome e agora sua sentença. O grito dele ecoou longe, mas ninguém ajudou. Ela saiu cavalgando. O fogo consumia a casa ao fundo. Segundo nome, Delegado Torres. Ponto corrupto. Protegia os abusadores. Fazia vista grossa para os sumiços. Maria foi até a delegacia, sozinha. Entrou pela porta da frente. Torres tentou sacar o revólver, mas ela já estava perto demais.
Dessa vez quem tá preso é sua alma, delegado Bang. Um só tiro, certeiro. Aos poucos os nomes da lista iam sumindo. Não com tinta, mas com sangue. O sertão inteiro começou a falar. Maria virou a justiça que Deus esqueceu de mandar. O sertão inteiro já sabia. Maria Bonita estava riscando a lista com sangue. E agora só faltava ele, Coronel Inácio Bezerra. Homem frio, dono de meia cidade, senhor de engenho, dono de almas. Quando soube que Maria vinha, trancou a fazenda. Dobrou os capangas, chamou rezador, macumbeiro e até político. Mas no fundo, ele sabia, ela vai vir e ninguém vai me salvar. As noites ficaram mais longas. A comida perdeu o gosto. O som de um cavalo ao longe fazia ele gelar. Certa madrugada, ele acordou suando. O caderno da igreja estava na cama, aberto, com o nome dele em vermelho. Na parede, um facão cravado e uma frase escrita com carvão. Você é o último. Ele surtou. Mandou fechar tudo, fugir, cavar trincheira. Mas não adiantava. Maria já estava dentro da casa, no escuro, na sala. Ele entrou, tremendo, velho, arrogante, mas quebrado por dentro. Ela saiu das sombras, com o olhar firme e um silêncio mais assustador que 1000 gritos. Você chorou quando matou as meninas, coronel? Ele não respondeu, só caiu de joelhos, tremendo, suplicando. Eu pago, eu sumo, eu... Você vai pagar sim, mas não com dinheiro. Ela tirou o facão, colocou a ponta no chão. Vai pagar com alma. E o grito dele, ninguém no sertão esqueceu. A noite que veio depois da morte do coronel não foi de alívio, foi de agonia. No sertão inteiro ouviam-se choros, sussurros e nomes sendo repetidos pelo vento. Nomes das vítimas, nomes dos esquecidos. Maria acendeu uma fogueira no alto da serra. Sentou sozinha, o facão ao lado. Os olhos no nada. Ela não sorria, não chorava, apenas ouvia. Eles ainda tão presos. Foi o que ela disse ao vento. Do meio do mato surgiu o rezador velho, um homem franzino coberto de patuás, cego dos 2 olhos, mas que enxergava a alma dos vivos e dos mortos. O sangue que você derramou, Maria, abriu a porta entre o mundo de cá e o de lá. Eles querem descanso, disse ela, e você precisa ajudar. Ele jogou folhas na fogueira. O fogo subiu azul. As chamas dançaram como gente sofrendo. A fumaça tomou o céu, e o grito das almas ecoou como um trovão. Justiça ainda não terminou. Maria se levantou. Então que mostrem o caminho. O rezador apontou o bastão para o sul. Tem uma vila escondida, onde o mal não veste farda, mas sim batina. Maria fechou os olhos, respirou fundo. Vamos continuar. Depois da conversa com o rezador, Maria cavalgou por 3 dias e 3 noites. Silêncio, nem pássaro, nem grilo. Até que chegou a uma vila sem nome. Escondida atrás de morros rachados pelo sol. Casebres tortos, poeira no ar e olhos espreitando, atrás das frestas. Ninguém sorri aqui, pensou Maria. Uma senhora velha se aproximou. Roupa rota, pele marcada, sem dizer nada, tocou a mão de Maria e entregou uma vela. Acenda na capela e escute. A igreja da vila parecia abandonada. Porta caída, cruzes viradas, sinos quebrados. Maria entrou. Lá dentro, um cheiro de incenso e podridão. Bancos revirados, imagens cobertas com lençóis sujos e no altar, um homem com batina preta sentado de costas. Seja bem-vinda, Maria Bonita. Já te esperava. Ela gelou. Quem é você? Ele virou. Rosto era liso, sem traço de tempo, mas os olhos não eram de homem. Sou aquele que cura as dores com promessas, que acalma os pobres com fé e que suga as almas pelos fundos da capela. Você é o diabo disfarçado de padre. Sou só o reflexo do que o sertão virou.
Maria ergueu o facão, mas não havia corpo para atingir. Ele se desfez em sombra e a capela tremeu. As velas se acenderam sozinhas. E vozes começaram a gritar: salva nossas almas! Salva nossas almas! Maria caiu de joelhos. As vozes entravam na mente como ferro quente, mas ela apertou o amuleto dado pelo rezador. O fogo azul brilhou de novo e a sombra fugiu, chorando. Feito criança que perdeu o controle, Maria saiu cambaleando, mas com os olhos firmes. Agora eu sei que essa guerra não é só contra homens. Maria bonita cavalgava em silêncio, o vento batendo no rosto, o sol nas costas e o peso das almas no peito. A vila dos esquecidos ficava para trás, mas a sombra do padre ainda pairava no ar. Ela sabia que ele não era um só, era parte de algo muito maior. Um mal antigo, enterrado, no sertão antes mesmo da fé chegar. Foi quando ela parou, no meio do nada, um monte de pedras em forma de cruz. Ali, o rezador já esperava. Você viu o que precisava ver? Maria assentiu. Ele não é só um padre, é uma entidade. Vive de medo, se alimenta de fé cega, e ele não está sozinho. O velho então abriu um livro de couro, escrito com sangue seco. Símbolos, palavras riscadas, orações que não se encontram em Bíblia nenhuma. Você vai ter que escolher. Escolher o quê? Entre continuar como mulher, ou virar parte do espírito do sertão. Ser carne ou ser lenda? Maria ficou em silêncio. Se eu virar lenda, perco minha alma. Não, você entrega ela para o sertão e ele cuida de você, mas nunca mais volta a ser quem era. Ela fechou os olhos. Já perdi? Tudo mesmo. Pode começar o ritual. O rezador tirou uma faca feita de osso, riscou um círculo no chão. Acendeu 4 velas, uma para cada canto do mundo. Maria entrou no centro, tirou o chapéu, ergueu os braços. Pelo sangue das meninas que sumiram, pelas mães que enterraram filhos, pelas promessas quebradas, eu entrego minha alma ao sertão. E juro justiça até o fim. O céu escureceu, a terra tremeu, e da cruz de pedra escorreu sangue. Maria caiu de joelhos. Seus olhos se tornaram 2 poços negros e flamejantes. A pele pareceu endurecer como couro. A voz saiu em eco. Agora eu sou a fúria da terra rachada, a lâmina da justiça escondida no mato. Sou o espírito de quem nunca pôde gritar. O rezador se ajoelhou. Agora sim, ela está pronta. Com o ritual feito, Maria sentia o sertão dentro dela. Era como carregar vozes, ventos, calor, medo e coragem. Tudo ao mesmo tempo. Mas a calma durou pouco. Numa noite sem lua, enquanto acampava ao lado de uma fogueira azul, um estalo seco cortou o silêncio. E então, ele apareceu. Domingos Sabino, ex-cangaceiro, traidor. Fugitivo desde o massacre de Monte Cego. Faz tempo, Maria. Você devia ter morrido naquele dia. E você devia ter ficado humana. Os dois se encararam. A cicatriz no rosto de Domingos pulsava como carne viva. Maria percebeu. Ele tinha feito pacto também. O padre te escolheu. Não foi? Ele me prometeu poder. E agora me mandou te parar. Maria ergueu o facão, mas Domingos puxou da cintura um rosário negro feito com ossos de crianças. Você quebrou o selo, Maria. Trouxe o espírito da vingança para o mundo. E agora o mundo vai pagar. Ele jogou o rosário no chão. O chão rachou. Fumaça preta subiu e do buraco surgiram figuras deformadas. Almas que antes estavam presas, agora sedentas por sangue. Maria se virou, olhos em chamas. As vozes do sertão ecoaram na cabeça. Se ela cair agora, tudo acaba. Ela cravou o facão no chão. A terra tremeu. Uma luz dourada brotou do centro do ritual. As criaturas gritaram. Domingos recuou, mas riu. Isso foi só o começo, Maria. O verdadeiro mal já está entre os seus. E sumiu na escuridão. Maria ficou ali, sola da bota sobre a rachadura, respirando forte. Então vamos ver quem quebra primeiro.
se é o selo deles ou minha vontade de justiça. Naquela noite, o vento soprava contrário. Os galhos estalavam secos e até os pássaros se calaram. Maria cavalgava sozinha. Os cavalos da tropa tinham empacado. Era como se só ela fosse chamada para ir adiante. Lá na frente, o velho rezador a esperava numa clareira cercada de velas. Uma trilha de sal grosso desenhava uma cruz gigante no chão seco. Essa é a última encruzilhada, Maria. E se eu passar? Você entra onde nenhum vivo pisa e conversa com quem já virou poeira. Ela desmontou, tirou o chapéu, entrou descalça no círculo. As velas apagaram sozinhas. O tempo parou. De repente, ela estava numa paisagem de névoa, um sertão pálido, silencioso, onde as vozes soavam como lamentos. Quem me escuta aqui? A gente, Maria. As figuras foram surgindo. Lampião, Zé Sereno, Dadá, Meia-Noite, Corisco, todos ali, cangaceiros mortos. Mas com os olhos ainda vivos, cheios de causa, Lampião foi o primeiro a falar. Tu quer justiça ou vingança? Quero as duas, e quero que o sertão pare de sangrar. Corisco respondeu. Então tu precisa da lâmina das almas, uma arma forjada com o nome de cada um de nós. Maria ficou em silêncio. Para quê? Para cortar o véu entre os mundos, para enfrentar o padre no próprio templo dele, onde os vivos perdem força, mas os mortos ainda lutam. Dadá se aproximou, com um colar de dentes. Mas cada nome tem um preço. Você vai ter que carregar o peso de todos nós. Maria olhou no fundo dos olhos deles. Não piscou. Pode me dar a lâmina. E a neblina se agitou. Do chão, ergueu-se um facão com a lâmina entalhada, de nomes e cruzes. Uma arma sagrada feita de história, dor e coragem. Maria o segurou, e então uma explosão de luz jogou tudo para o escuro. Ela acordou na clareira. O rezador sorriu. Agora sim, você não é só justiça, é legado. Maria seguiu por uma estrada tortuosa. A noite já havia caído há muito. E a Catedral dos Esquecidos estava à sua frente. Imponente, com paredes de pedra antigas e desgastadas pelo tempo. No centro, uma cruz gigante que parecia absorver toda a luz ao redor, como se fosse um ponto de nossa terra para o inferno. O vento carregava sussurros do passado. O eco das almas presas ali, muitas delas perdidas, outras sendo usadas como peças em um jogo macabro. Ela parou. Aqui é onde ele mantém os monstros, o rezador havia dito, mas ela ainda não sabia o tamanho do mal que enfrentaria. Porta da catedral estava aberta, mas não havia ninguém lá, ou pelo menos não parecia haver. Maria entrou. O som do seu passo ecoava pelas paredes. As velas se apagavam conforme ela passava, a escuridão se tornando cada vez mais densa. De repente, uma voz grave e familiar se fez ouvir. Você veio, Maria Bonita. Ela se virou. O padre, de rosto, oculto por uma capa negra, apareceu. Veio buscar o que ficou perdido. Maria olhou para o altar diante dela. Ali, uma cadeia de almas presas em chamas, se retorcendo, clamando por libertação. Oh, você é quem está por trás de tudo isso. O padre sorriu, um sorriso frio, desumano. Não, minha filha. Eu sou o que você e os outros criaram. Eu sou a dor que você mesma alimentou. O sertão precisa de sangue, e eu sou aquele que o sacia. Maria apontou a lâmina para ele. Você vai pagar por todas as vidas que destruiu. Ele deu um passo à frente, levantando as mãos. Você acha que me derrotou? Você acha que a lâmina de almas pode me vencer? De repente, o altar começou a se desintegrar, o chão se rachando e uma figura demoníaca surgindo da escuridão. Meu padre era apenas uma fachada, e o verdadeiro mal, uma criatura das sombras, apareceu de dentro da catedral. Agora vamos ver quem é quem, Maria Bonita. Maria avançou com a lâmina.
A batalha estava prestes a começar. A criatura das sombras avançou com um rugido baixo e gutural, seu corpo formado por fumaça negra, se contorcendo como um pesadelo materializado. Maria Bonita não hesitou. Com a lâmina das almas em mãos, ela avançou para o centro da catedral. Você não vai destruir o que é meu. Eu sou o sertão, eu sou justiça. A criatura gargalhou, a risada ecoando nas paredes de pedra, vibrando como se quisesse engolir o mundo. Com um movimento rápido, Maria cortou o ar com a lâmina. Uma onda de energia dourada surgiu da lâmina, enviando uma onda de choque que fez as paredes da catedral tremerem. Mas o monstro absorveu a energia como se fosse nada. Ele se levantou mais forte do que antes. Nada que você faça vai me parar, Maria. Eu sou o fim do mundo que você conhece. Maria olhou para o altar, onde as almas queimadas estavam em agonia. Ela sentiu algo dentro dela se agitar. Eu não sou mais só Maria Bonita. Eu sou toda a força do sertão. Ela fechou os olhos. O vento aumentou, os galhos das árvores se torciam, a terra roncava sob seus pés. Com um grito primal, Maria fez o último movimento com a lâmina, desferindo um golpe certeiro no coração da sombra. A luz explodiu, o mal se contorceu e as almas aprisionadas gritaram de alívio. Quando a fumaça se dissipou, Maria estava de pé, com a lâmina cravada no chão. O monstro desaparecera, mas ela sabia que não seria a última batalha. Ela virou-se para as almas ao seu redor. Agora vocês são livres, mas a vitória foi curta. O peso do que ela tinha feito não a deixaria em paz. No sertão, a guerra contra o mal nunca acaba. A batalha estava ganha, mas a guerra, como sempre, continuava. Maria Bonita ficou de pé sobre os restos da catedral desmoronada, a lâmina sagrada agora repousando ao seu lado. O vento quente do sertão batia em seu rosto, mas não era mais o mesmo vento. Era um vento novo. Um vento que trazia renovação e esperança, mas também lembrava a dor dos que partiram. Ela olhou ao redor para o sertão que agora estava silencioso. Os corvos haviam ido embora. O cheiro de fumaça se dissipava e as almas dos que foram libertados estavam em paz, mas o preço da vitória pesava sobre ela. O que será de mim agora? A pergunta ecoava na sua mente, mas não havia resposta imediata. O sertão estava livre do mal, mas a terra continuava seca. As marcas da guerra ainda estavam lá. Maria pegou a lâmina e a olhou mais uma vez. Eu sou a justiça, mas sou também o fim de uma era. Ela montou em seu cavalo, o chorador sempre ao seu lado. E assim que avançou, o sol começou a nascer. A primeira luz da manhã refletindo na lâmina com um brilho dourado. Porém, antes que se afastasse, ela ouviu um grito baixo, quase um sussurro. De dentro da catedral, algo ainda ressoava. Maria Bonita. Ela parou e olhou para trás, mas a catedral já não estava lá. A terra estava novamente quieta. O sertão a havia aceitado como sua filha, mas nunca mais seria o mesmo. A terra sangraria sempre, mas Maria Bonita, a justiça encarnada daquelas terras, nunca deixaria de lutar. Ela seguiu seu caminho. No horizonte, o sol surgia sobre um sertão renovado, mas marcado pela luta, pelo sangue e pelo suor. O ciclo da vida continuava, e Maria Bonita estaria lá, pronta para enfrentá-lo de novo.